Você já ouviu alguém falando assim? Todos os caminhos levam a Deus. No vídeo de hoje, vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito deste assunto. O próprio Jesus nos diz, na sua palavra, eu sou o caminho. Nessas palavras de Jesus, ele nos mostra que é a única via de acesso até Deus. Então, ele é o único caminho. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos mostra uma passagem que nos diz que existem dois caminhos e duas portas. Existe a porta estreita e a porta larga. Então, vamos ver esta passagem. Acompanhem comigo aqui na tela. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Poucos são os que encontram esta porta, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, esta palavra nos adverte que nós devemos entrar pela porta estreita, pois largo é o caminho, espaçoso é o caminho que conduz à morte, e a porta estreita e o caminho apertado, esse sim levará o homem até o encontro com Deus, até ter uma vida eterna. É claro que Jesus e Deus nos dá o livre arbítrio. Significa que temos que escolher qual destes dois caminhos iremos seguir, pelo caminho espaçoso ou pelo caminho apertado. Nós entendemos que o caminho apertado, o caminho estreito, é aquele que nos impõe leis, preceitos, fundamentos que todo cristão deve seguir. Este caminho apertado nos exige renúncias, negar-se os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. Então Jesus nos deixa muito claro quando ele diz: se você quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Então pegue a sua cruz e siga-me. Nós entendemos que é preciso, então, muitas renúncias no nosso dia a dia, pois devemos estar dentro da vontade do nosso Deus, pois todo aquele que verá os céus é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que permanece na sua vontade de acordo com as suas normas e leis. Então nós entendemos que o caminho estreito, ele é apertado e poucos são os que escolhem entrar por esta porta. São poucos que escolhem entrar por este caminho. O caminho é estreito, pois devemos seguir as normas e vontades de Deus, seguir os seus fundamentos, as suas direções a respeito de todas as atitudes e ações da nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso, devemos nos despojar das nossas velhas vestes, das nossas velhas vontades e nossas velhas maneiras de viver. Eis que somos uma nova criatura. Então, quando estamos com Cristo, precisamos andar segundo a sua palavra. E muitos entram pelo caminho espaçoso, escolhem a porta larga por ser um caminho maior, com mais liberdade. Liberdade, pois vivem segundo os seus próprios desejos, suas próprias vontades e suas próprias maneiras de viver, e não seguem os estatutos e as leis de Deus, o que Ele nos manda, e não vivem segundo a sua vontade. Por isso, o caminho espaçoso, o caminho largo, ele se torna um caminho mais atrativo, pois existem ilusões passageiras, existem prazeres momentâneos ao qual iludem o homem. Então o homem vai para lá,
mas nós sabemos que a palavra nos diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final é um caminho de morte e perdição. Então nós devemos escolher, através do nosso livre arbítrio, se queremos entrar pela porta estreita. Qual caminho você tem vivido? Qual caminho você tem andado? Um caminho de renúncias, seguindo as normas e vontades de Deus? Ou você tem vivido segundo as suas próprias paixões, vontades e desejos? Nós podemos ver o exemplo de Sansão, seguindo as suas paixões e os seus desejos e não seguindo a vontade de Deus, acabou sendo cego e morto, por se envolver com uma mulher incrédula que não cria no Senhor. Mas, ao contrário de Sansão, nós podemos ver Daniel, que era um homem que usou de inteligência e não se contaminou com os manjares do rei. Ele não aceitou as ofertas do mundo, então usou de sabedoria, de inteligência, a não se contaminar com aquelas comidas, com aqueles manjares que eram oferecidos aos deuses pagãos. Jesus é o único caminho, é a porta da salvação. E por enquanto, esta porta ainda está aberta, mas haverá um dia e um momento em que esta porta se fechará. Qual escolha você tem feito na sua vida? Qual é o caminho que você tem percorrido? Por onde você tem andado? Por um caminho espaçoso de liberdades, de ilusões passageiras? Ou você tem escolhido um caminho que te levará a uma vida eterna, um caminho de renúncias, de negações, mas com um futuro brilhante ao lado do Senhor Jesus, uma vida eterna, uma salvação. Esta é a porta estreita. Este é o caminho que conduz à salvação, é o caminho que nos traz a vida eterna. E poucos querem entrar por esta porta, por ser uma porta estreita, por ser um caminho apertado. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por qual caminho você tem andado? Você tem andado pela vereda dos justos? Vereda significa encurtar o caminho, um caminho mais apertado, mas é o caminho mais certo. Então, é um atalho que o cristão faz, andando pelo caminho de Cristo, andando pelas veredas do Senhor. Você tem que fazer a sua escolha. Ou você escolhe a Cristo, que é a porta estreita, que é o caminho apertado, é um caminho estreito, mas que leva à salvação eterna. Ou você vive os seus próprios prazeres e deleites e anda pelo caminho espaçoso, mas que este caminho te levará a uma vida eterna sem Deus ao teu lado. Se esta mensagem lhe ajudou de alguma forma, tocou no teu coração, compartilhe com teus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Que Deus te abençoe.